E aí, galerinha, professor Paulo Gereba de História, vamos agora resolver algumas questões ou itens, né? Como se fala ali na prova do Enem, sobre a Revolução Americana, ou a independência dos Estados Unidos, conhecida também como a independência das 13 colônias inglesas. Aguarde aí, hein? Galera, muito importante sempre fazer esse movimento, porque é o padrão da prova do Enem. Fragmento ou imagem? Analisar, ler, interpretar. Depois, qual é o outro movimento que nós vamos fazer? Olhar para o comando, ou seja, o que ele está perguntando. Por último, resolver e observar os distratores, que são as opções erradas. Então, vamos olhar para essa primeira questão, primeiro fragmento, questão do Enem. Olha só. Em 4 de julho de 1776, as 13 colônias que vieram inicialmente a constituir os Estados Unidos da América, declaravam sua independência e justificavam a ruptura do pacto colonial, o momento que se selou a independência dos Estados Unidos, 4 de julho. Em palavras profundamente subversivas para a época, afirmavam a igualdade dos homens e apregoavam com seus direitos inalienáveis. E isso a gente percebe na declaração de guerra da independência dos Estados Unidos. Na própria declaração de guerra, assinada pelo Thomas Jefferson, você vê a ideia de igualdade jurídica entre homens. Você vê a ideia de direitos naturais, direitos universais, direitos inalienáveis. Ou seja, o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Direitos individuais, direitos universais, direitos que estão com base nos princípios lá do iluminismo, de Locke, do iluminismo de Voltaire, do iluminismo de Montesquieu. Afirmavam que o poder dos governantes, aos quais cabia a defesa daquele direito, derivava dos governados. Esses conceitos revolucionários ecoavam o iluminismo, olha só, porque foi a base ideológica. O iluminismo foi a base ideológica do principal documento da independência dos Estados Unidos, que foi a Declaração de Guerra. Foram retomados com mais vigor e amplitude 13 anos mais tarde, em 1789, na França. Inclusive, se nós analisarmos a Revolução Francesa, que vem posteriormente à Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa ela vai tomar como referência, de exemplo, na luta contra um sistema colonial, ela toma como referência a Revolução Americana para lutar contra o antigo regime dos Bourbons, de Luís XVI. Ela vai, na verdade, tomar como referência, inclusive se inspirando também no movimento iluminista. Vamos ver o comando da questão. Considerando o texto acima, acerca da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa, assinale a opção correta. Letra A. A independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa integravam o mesmo contexto histórico, mas se baseavam em princípios e ideias opostos? Pelo contrário, ambos se basearam em princípios semelhantes, que a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa se basearam em qual princípio? No movimento iluminista. Letra B. O processo revolucionário francês identificou-se com o movimento da independência norte-americana. No apoio ao absolutismo? Pelo contrário, nem esclarecido. Nem absolutismo e tão pouco esclarecido. C. Tanto nos Estados Unidos quanto na França, as teses iluministas, ideias iluministas, a filosofia iluminista, sustentavam a luta pelo reconhecimento dos direitos considerados essenciais à dignidade humana, o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Isso você observa tanto na Declaração de Guerra da Independência dos Estados Unidos, principal documento da Revolução Americana, como você vai observar também na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, principal documento
da Revolução Francesa? Resposta, letra C. Letra D. Por ter sido pioneira, a Revolução Francesa não foi pioneira. A Revolução Francesa, ela ocorreu posterior à Revolução Americana. Letra E. Ao romper o pacto colonial, a França não rompe o pacto colonial. A Revolução Francesa, ela vai romper com o antigo regime. A Revolução Americana, sim. Essa vai romper o sistema colonial, o pacto colonial. Segunda questão, olha só. Em 1776, foi declarada a emancipação política dos Estados Unidos, ou seja, foi declarada a independência dos Estados Unidos. Comparando o processo de independência dos Estados Unidos com outros casos na América, como por exemplo no Brasil, comparando a independência dos Estados Unidos com a independência do Brasil, podemos afirmar que, letra A independência dos Estados Unidos foi pacífica? Não, ela foi violenta. Lutas sanguinárias. Inclusive, vocês podem até assistir o filme O Patriota, para comprovar como foi uma independência sanguinária de ambos os lados. Tanto por parte de colonos ingleses, como por parte dos soldados da coroa da Inglaterra. Letra B. A escravidão não foi abolida pelo governo dos Estados Unidos no momento da independência política, de maneira semelhante ao que ocorreu no Brasil e na maior parte da América Latina. Aí sim, nesse ponto, essas independências, elas se comparam, elas se equivalem tanto à independência dos Estados Unidos, como à independência do Brasil, que é a América Portuguesa, e de boa parte das colônias hispânicas aqui na América Latina. A independência não vem com projeto de abolição da escravidão. Pelo contrário, os Estados Unidos ficaram independentes, o Brasil ficou independente e o processo de escravidão, ele continuou, ele se manteve. Essa foi uma das manutenções. Então, letra B. Letra C. Ao contrário do caso brasileiro e latino-americano, a independência dos Estados Unidos foi liderada pelas câmaras populares? Não. Ainda mais quando você fala de Brasil. Observe que no Brasil o processo de independência é liderado principalmente pelo setor das elites rurais escravistas brasileiras. Apesar de saber que algumas províncias no Brasil, como o Maranhão, por exemplo, a Bahia, nós vamos ter luta pela adesão da independência, onde teremos o envolvimento de setores populares. Letra D. A instauração de repúblicas democráticas é um traço comum entre o processo de emancipação política dos Estados Unidos e das outras nações do continente americano. Olha só, quando você fala de Brasil, não. Se você pega a maioria das ex-colônias espanholas na América Latina após a independência, elas se transformam em república. Mas o Brasil, depois da independência, você tem a monarquia. Então, olha só a generalização que ele coloca. E das outras nações aí, você envolve o Brasil. O Brasil, após a independência, é monarquia. Errado. Ao estabelecer a sua independência, os líderes dos Estados Unidos imediatamente concederam o direito de voto às mulheres? Pelo contrário. Observe que uma das críticas que se faz à independência dos Estados Unidos e até à Constituição norte-americana, que surge logo após a independência, é que ela não estende a cidadania para as sociedades indígenas, para os afro-americanos e também para as mulheres. As mulheres só vão conseguir o direito ao voto nos Estados Unidos, como no Brasil, depois do processo da independência. Terceira questão, lá vem um fragmento. Nós temos essas verdades como evidentes por si mesmo. Todos os homens nascem iguais. Olha os direitos naturais aí. Que o seu Criador os dotou de certos direitos inalienáveis, entre os quais a vida, a liberdade e a procura da felicidade. Que para garantir esses direitos, os homens instituem entre eles governos, cujo justo poder emana do consentimento dos governados. Que se um governo, seja qual for a sua forma, chegar a não reconhecer esses fins, o povo tem o direito de modificá-lo ou de aboli-lo e de instituir um novo governo, que fundará sobre tais princípios o de que ele organizará os poderes segundo as formas que lhes parecem mais próprias para garantir a segurança e a sua felicidade. Ou seja, direitos naturais, o direito à vida, à liberdade, à propriedade, direitos universais, direitos individuais, os direitos
presos ao movimento iluminista por conta dos seus ideais liberais e que vai estar presente dentro do principal documento da independência dos Estados Unidos, que foi a declaração de guerra dessa independência. Olha só, segundo o documento, é correto afirmar que a separação das 13 colônias inglesas da metrópole foi legítima? Ela foi legítima, porque eles lutaram e ratificaram esse documento. Então, há uma legalidade. É ilegítima para a Inglaterra, mas legítima para os colonos. B. O rompimento dos laços políticos e econômicos, ou seja, do pacto colonial, do sistema colonial, com a metrópole, com a Inglaterra, baseou-se nos princípios iluministas e deu às ex-colônias o direito de serem estados livres, com o consentimento dos governados. Perfeito. Ou seja, a partir da independência dos Estados Unidos, a partir da declaração de guerra, baseada no iluminismo, nasce um Estado soberano, onde os seus governados é que irão comandar esse Estado. Então, resposta, letra B de bola. C. A quebra das relações entre as 13 colônias e a metrópole tem a sua legitimidade baseada nos princípios do antigo sistema colonial, os princípios do antigo sistema, igualdade, pelo contrário, liberdade, pelo contrário, felicidade não. Isso são princípios dos direitos naturais, do iluminismo e não do sistema colonial. Letra E. Os princípios iluministas, fundados na vida, liberdade e procura de felicidade, tudo bem, sustentavam os novos estados livres e independentes com o consentimento da metrópole? Não. Sem o consentimento da metrópole. Ok? Beleza? Letra E. Os direitos inalienáveis, como a vida, a liberdade e a procura da felicidade, refere-se tanto ao povo das colônias como ao povo da metrópole, preservando assim os segredos, os chamados segredos ou sagrados vínculos coloniais? É evidente que não, porque esses princípios vão levar à ruptura desses sagrados vínculos coloniais. Ok? Quarta questão. A Constituição dos Estados Unidos da América, em 1787, uma Constituição histórica que garantiu o federalismo, que garantiu o republicanismo presidencialista, que vai garantir a liberdade de imprensa, que vai manter a escravidão, que vai instituir o voto censitário no primeiro momento, é considerada a primeira experiência significativa de Estado federal, que garante o federalismo, autonomia para os estados que fazem parte da Federação Norte-Americana. Isso se deve ao quê? Ao princípio constitucional baseado na pluralidade de centros de poder soberanos e coordenados. Ou seja, quem são esses centros de poder soberanos e coordenados? São os estados que têm autonomia. Observe que a maioria das leis nos Estados Unidos são realizadas pelos estados que fazem parte da Federação Norte-Americana. Resposta letra A. Letra B. Ao princípio constitucional caracterizado pela inexistência de leis gerais, pelo contrário, nós temos princípios constitucionais que vão garantir essas leis gerais. C. Ao princípio constitucional baseado na absoluta submissão das unidades federativas, pelo contrário, temos federalismo, temos autonomia dessas unidades federativas ou dos estados. Letra D. Ao princípio constitucional de garantia dos direitos individuais do cidadão e das minorias sociais, não. Tanto prova que mulheres, índios e afro-americanos não terão direito à cidadania na Constituição norte-americana, que surge logo depois da independência. Ao princípio constitucional baseado no corporativismo e na negação do direito de rebelião e subordinação política, corporativismo, não. Não existe esse princípio na Constituição norte-americana. Quinta. São verdades incontestáveis para nós, que todos os homens nascem iguais. Lá vem os direitos naturais novamente. Lhes conferiu o Criador certos direitos inalienáveis, entre os quais a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Direitos universais, direitos lockeano, lá do iluminismo, que vão estar presentes na declaração de guerra da independência dos Estados Unidos. Acerca da independência das 13 colônias, da independência dos Estados Unidos, é correto afirmar que
A ruptura, o quebrar do vínculo com a metrópole, com a Inglaterra, foi efetivada pelas classes sociais dominantes coloniais. As classes sociais dominantes é que vão liderar o movimento da independência dos Estados Unidos. O que fez com que as demandas dos mais pobres fossem barradas e que não houvesse solução imediata para a questão escravagista. Perfeito. Observe que essa independência é liderada pelas elites, inclusive escravagistas. E aí você terá o quê? A manutenção da escravidão no pós-independência. Então, resposta, letra A. Letra B. Comandada pelos setores mais radicais? Não. Comandada pelos setores até mais conservadores, no que diz respeito principalmente a essas questões sociais, como, por exemplo, a escravidão ou a sua abolição. Sua efetivação só foi possível devido à fragilidade econômica e militar da Inglaterra? Pelo contrário. A Inglaterra tinha uma estrutura econômica e militar, né, que não era frágil. A Inglaterra estava na primeira fase da Revolução Industrial. O desejo por parte dos colonos de emancipar-se da metrópole inglesa nasceu em uma conjuntura de abertura política. A Inglaterra não faz abertura política colonial. Tanto prova que ela não concordou com a primeira proposta dos colonos reunidos lá no primeiro Congresso da Filadélfia de buscar, de garantir uma certa participação política. Então ela não garante essa reivindicação para os colonos. Letra E. O processo de ruptura colonial foi facilitado em decorrência das identidades econômicas e políticas entre as colônias do Norte e Sul. Pelo contrário, Norte, povoamento, Sul, exploração. Então você não tem uma identidade. O processo da independência é fruto principalmente do quê? De uma luta tributária, principalmente contra as leis do chá, do selo, as leis intoleráveis. Ok, galerinha? Beleza? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, valeu!